Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser um react a um vídeo, uma live do Ave Roma, onde eu vou tratar de um ponto, tá? Que é quando Scania diz que o mitraísmo ele sai de cena quando o cristianismo é adotado pelos flavianos. Os flavianos meio que substituem o mitraísmo pelo cristianismo, né? Então, quando o cristianismo vai crescendo, é justamente o momento que o mitraísmo vai caindo, né? Então, essa época dos flavianos, lá pelos anos 70, né? É justamente o ponto que o mitraísmo vai caindo e o cristianismo eles vão incentivando o uso do cristianismo para substituir, para que os militares, né? Eles passem a ter essa como nova religião. E por isso que várias cidades onde tem cristianismo são cidades militares, né, que isso está sendo promovido pelo Estado. Novamente, eu fico confuso, porque eu tinha entendido até então que isso não era uma religião nova promovida pelo Estado, né? Agora eu já não sei, tá? Diante desse argumento, eu já não sei, então, se está promovendo ou não. Até então, a história que era contada pela Multiversal, pela Ave Roma, era de que isso foi uma mera propaganda para justificar o massacre de 70, não foi uma nova religião. E o texto dos sinóticos é uma sátira, não é um texto religioso, não tem nada a ver com religião. Agora está dizendo que foi usado pelos militares para promover a religião entre os militares, para fomentar a disciplina e diminuir o mitraísmo. Bom, vamos ver então um pouco então sobre o mitraísmo, tá? Eu vou trazer primeiro eu vou trazer aqui um artigo, eu vou deixar a referência do Ali Chalupa, tá? Que ele vai falar sobre as origens do culto romano de Mitras, à luz das novas evidências e interpretações, o estado da arte corrente, né? Então, eu vou pegar aqui, tem as traduções aqui, as traduções, traduzir, seleção, ele vai traduzir do lado aqui. Então, ele vai falar aqui, primeiro, que essa história do mitraísmo, o primeiro grande pesquisador nessa área é o Francis Cumont, tá? E essa história, ela contaria, o Francis Cumont seria o mitraísmo, ele seria um reflexo, uma origem de tradições persas. Então, o culto romano de Mitra teria possivelmente textos sagrados persas, tá? Bom, acontece que essa questão aí que está ligada com Francis Cumont, né, ela começou a ser questionada. Já no final do século XIX. E o Francis Cumont fez esses estudos no final do século XIX, tá? Baseado principalmente em achados arqueológicos, porque a gente não tem textos mitraicos, né? Não temos trechos. Bom, aí vem aqui. Embora o cenário de Cumont, da difusão do culto mitraico para o oeste, tenha permanecido em grande parte infundado por motivos históricos, tornou-se uma versão canônica. Tá? O problema é que não estava batendo algumas coisas. Tá? Principalmente que os mitreus, eles não tinham, se você faz um acompanhamento dos mitreus, eles não seguem essa linha vindo da Pérsia, que seria de se esperar, né? Que você tivesse mitreus ali da Pérsia até chegar em Roma. Mas não, os mitreus estão todos ali no Mediterrâneo já direto, não tem essa passagem, existe uma desconexão, tá? Bom, os estudos continuaram até que então Richard Gordon, né, ele começa então a questionar o magnífico edifício de Cumont. Então essa história de um elo ininterrupto, uma cadeia ininterrupta conectando o culto romano de Mitra com a tradição religiosa persa foi considerado infundado. Tá? Então isso começou a ser questionado. Aí vem outros estudos. Em 1980, temos uma nova perspectiva aí.
que vai vir de trabalhos, principalmente entre outros, né, do Martin Nilsson e do Manfred Klaus. Manfred Klaus é professor alemão de história antiga, provavelmente o propagador mais eloquente desse cenário dos estudos mitraicos contemporâneos. Tá? Então, para ele, para o Klaus, o culto romano de Mitra originou-se em Roma. Já que a gente tem mitreus que estão centralizados em torno de Roma, então ele passou, a origem disso é Roma. Esse culto, ele tem pouca ou quase nenhuma conexão com o culto persa. Ele é uma criação de Roma. Tá? A partir, então, do Manfred Klaus. Bom, mais adiante, aqui em 1989, uma outra teoria surge, desse David Ulansen. O David Ulansen, ele faz estudos na área de astrologia, né? E ele percebe que existe uma relação entre residentes de Tarso, na Ásia Menor, e a descoberta feita pelo Hiparco de Rhodes sobre a precessão de equinócios. Então, essa descoberta astronômica teria dado origem ao culto romano de Mitras. Então, ele teria sua origem ali na Ásia, tá? Ali em Tarso, na Ásia Menor, no século I a.C., tá? Não tem nada a ver com Paulo, tá? É antes de Paulo. Tudo bem. Então, temos aí mais de uma teoria aí para a origem desse culto, né? Aqui ele vai mapear vários mitreus, né? Vários mitreus. Inclusive um mitreu encontrado aqui na Judéia, na Cesareia Marítima, tá? E depois ele vai fazer aqui um resumo desses achados arqueológicos, onde a gente pode ver aqui muito claramente, inclusive mitreus em Roma, né? Que é onde tem bastante, né? Na Alemanha. E aí vem essa tabela aqui que eu acho muito interessante, ó. Ele mostra os mitreus. Você vê que os mitreus eles são do ano 100, 125, por volta do ano 100, 80, 25, na Síria. Isso aqui é bem ponto fora da curva, tá? 110, 100, 110, 114, 100, 100, 68, 120. Então você vê que o culto de Mitra, o culto romano de Mitra, ele vai acontecer por volta ali do final do século I, tá? Então, quando o Scania está dizendo que ali no tempo do Vespasiano o culto de Mitra está em queda, não, está em ascensão. Ali naquele período é de ascensão. Final do século I, século II até século III, o culto de Mitra vai estar em ascensão e ele vai estar competindo com o cristianismo. Ele vai estar competindo com o cristianismo, tá? Aqui, vamos ver aqui o que ele faz, a conclusão aqui que ele tira aqui. Ó, o que podemos concluir da lista acima? Em primeiro lugar, a hipótese que coloca o período formativo proposto do culto romano de 75 a 125 pode ser confirmada. Ou seja, o culto romano de Mitra, esse período que o Scania falou que é de declínio, é exatamente de ascensão. 75 a 125, tá? Também está claro, com base nas evidências arqueológicas, que o culto ganhou seu peso a partir da segunda metade do século II, quando a quantidade de material mitraico aumenta significativamente. Então você vê que ele está meio competindo junto com o cristianismo. Ele está crescendo junto com o cristianismo. Tá? Entre os militares, principalmente. O culto de Mitra, principalmente entre os militares. Tá? Vamos aqui mais uma conclusão. Aqui. Segundo lugar, a evidência que pode, com alto grau de certeza, ser datada do período mais antigo da existência do culto, vem de regiões separadas. Essa é outra grande conclusão dos estudos mais recentes. Você veja que o primeiro Francis Cumont dizia que isso veio da Pérsia. Aí depois o outro disse que veio lá da Ásia. Quer dizer, não dá para dizer que veio de um lugar. Tá? São vários. Não tem um centro essa história. Tá? Não tem um centro. Essa complicação se torna ainda mais evidente quando olhamos para a distribuição global
de evidências mitraicas. Quanto mais para o leste vamos, mais esparsas as evidências de Mitra. Tá? Então, Mitra originou nos círculos militares, tá? É um tipo de culto militar. Um impacto decisivo da infraestrutura militar não pode ser negligenciado. Tá? Então, temos diferentes focos. Aqui vem uma outra observação que ele faz sobre Plutarco. Tá? O único grupo fundador em potencial que tem sido discutido na erudição mitraica há muito tempo são os piratas da Sicília. Essa tese foi proposta pelo Plutarco. Mitra teria chegado em Roma através dos piratas da Cilícia. Então, esses piratas capturados durante a campanha de Pompeu, em 67 a.C., deram origem, então, ali no sudeste da Ásia, da Itália, no sul da Itália, especificamente em Campânia. Então, essa teria sido a origem lá do Mitra em Roma. Tá? Bom, essa é uma possibilidade que deu, mas não vai explicar o Mitra lá na Alemanha, entendeu? Então, são várias fontes, não tem um centro. Com relação ao Ulansen, aquela história do precessão dos equinócios lá, né? O cenário de Ulansen, altamente especulativo, historicamente implausível. Se não é que tenha tido um centro lá na Ásia, é improvável. Então não foi atestado em fontes históricas. Aí vem aqui a conclusão do artigo, o melhor cenário, né? O melhor cenário para lidar com as origens do culto romano de Mitra é, na minha opinião, de Roger Beck. Ele define as características necessárias de um grupo fundador hipotético do qual o culto germinou. A sua existência deve ser anterior aos primeiros mitreus, por volta de uma geração anterior. Então, já que os mitreus estão ali por volta do ano 100, isso teria começado lá por volta de 50 a 75. Tá? Ele não deve estar ligado exclusivamente a uma determinada localidade geográfica, foi altamente imóvel isso. Ele está socialmente posicionado, embora não pertença às mais altas ordens senatoriais da sociedade romana. Tá lá nos meios militares, mas não chega lá no nível dos senadores romanos. Ele deve ter acesso aos militares romanos e, ao mesmo tempo, à administração imperial romana. E deve estar familiarizado com a tradição religiosa a ponto de fundir com outros elementos da cultura, principalmente o culto ao sol, tá? E a astrologia. Tudo bem. Então, ele fica com essa conclusão final aqui. Uma outra referência que eu gostaria de citar é esse daqui, do site Religion for Breakfast. Tem esse vídeo aqui, que ele vai explicar o culto de Mitras. Ele vai falar de algumas semelhanças, uma delas é a ceia eucarística. Tem uma ceia eucarística lá em Mitra, que é, na verdade, uma refeição, que tem vários outros cultos, né? Tem uma refeição, um significado totalmente diferente do significado da Eucaristia do cristianismo, tá? Ele chama a atenção que são alegadas muitas semelhanças entre Mitras e os cristãos, como se os cristãos tivessem absorvido. Bom, você veja que o cristianismo e o mitraísmo estão crescendo quase que juntos, tá? Então o cristianismo não pegou nada do mitraísmo. Se vocês veem aí na internet que isso é muito, muito comum uma pessoa dizer que o cristianismo copiou do mitraísmo. Bom, aqui tem vários textos, vou deixar aqui vários textos que dizem que não. Primeiro, você não tem virgem no mitraísmo, você não tem ressurreição no mitraísmo, você não tem, Mitra não morre na cruz, não tem visita dos magos, não tem 12 apóstolos, tem 12 signos, porque é um culto astrológico, tem 12 signos, mas não tem 12 discípulos, tá? Enfim, e aí ele traz essa observação, vocês se quiserem verem aí com mais calma esse vídeo aqui. Então é isso que eu queria trazer, ou seja, isso é o que temos de culto de Mitra, do que tem de mais recente, e a informação de que o Império Romano fomentou o cristianismo para esvaziar o mitraísmo.
Não, eles competiram, eles foram quase que juntos, cresceram juntos, e depois o mitraísmo caiu por causa das invasões ali dos bárbaros, né? As invasões dos bárbaros, eles começaram a diminuir os mitreus ali por volta do século III. Já começaram, 3, 4, já começa a diminuir os mitreus, tá? Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado, então.